nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia, Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor. A luz e a força e a santidade do Espírito Santo, Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está na circunstância concreta do seu dia, ora comigo, ora conosco, ao Deus da vida, clamando pela presença do Divino Espírito Santo. Amém. Oremos. Vinde, Santo Espírito, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Santo Espírito. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo, que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia extraído de São João, capítulo 16, versículos de 16 a 20. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Dentro em pouco já me não vereis, e pouco depois voltareis a ver-me. Então alguns dos seus discípulos disseram entre si: Que significa isto que nos diz? Dentro em pouco já me não vereis, e pouco depois voltareis a ver-me. E ainda eu vou para o Pai. Diziam, pois, que é esse pouco tempo de que ele fala. Não sabemos o que ele quer dizer. Jesus percebeu que o queriam interrogar e disse-lhes: Inquiris entre vós acerca disto que disse: Dentro em pouco não me vereis, e pouco depois voltareis a ver-me. Em verdade vos digo, chorareis e lamentar-vos-eis, o mundo alegrar-se-á e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza converter-se-á em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, nós percebemos que estamos no terceiro dia deste grande ensinamento de Jesus, mais do que o ensinamento destas palavras de despedidas, das últimas recomendações, das últimas orientações, aquilo que os teólogos chamam do testamento de Jesus. Mas que a verdade é que é um texto rico e denso e que faz-me pessoalmente refletir sobre tantas coisas, a começar pelo texto concreto que acabamos de ouvir. E quando Jesus diz: Dentro em pouco já me não vereis, e pouco depois voltareis a ver-me. Ou seja, Jesus apresenta uma dupla realidade aos apóstolos. Dentro em pouco já me não vereis, e pouco depois voltareis a ver-me. Jesus revela, no fundo, que fisicamente já não estará presente. Ou seja, dentro em breve, Jesus desaparecerá da presença dos apóstolos e dos discípulos. Portanto, é a realidade da morte, da paixão do Senhor, é a realidade do fim físico de Jesus, ou seja, desta morte física que ele passou, não da morte espiritual. Na sua dimensão, sabemos que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, com licença. E esta verdade de Jesus, ou seja, as duas naturezas hipostáticas, a natureza humana e a natureza divina e a natureza humana, Jesus revela então que a sua natureza humana deixará de ser visível. Os discípulos já não conviverão com o Senhor, já não estarão na presença do Senhor. Portanto, Jesus diz: dentro em breve já não me vereis mais, não me voltareis a ver dentro em breve. Ou seja, Jesus procura preparar os seus apóstolos para aquele momento que estava prestes a acontecer, na iminência de viverem aquela realidade. Portanto, Jesus revela esta realidade. Por outro lado, Jesus diz: e pouco depois voltareis a ver-me. Sim, nós sabemos
após a ressurreição, os discípulos têm a graça e a possibilidade de voltar a contemplar o Senhor antes mesmo dele regressar definitivamente para o céu. Portanto, um pouco não me vereis e outro pouco me vereis. Caro irmão e caro irmã, Jesus continua a dizer esta verdade. Continua-nos a dizer: um pouco me vereis e outro pouco não me vereis. Um pouco me não vereis e outro pouco me vereis. Caro irmão, Jesus torna-se e está de veras presente na Eucaristia. Na hóstia consagrada, Jesus está presente e nós temos a graça de poder contemplá-lo, apreciá-lo, senti-lo, experienciá-lo na nossa alma, no nosso coração, no nosso intelecto, no nosso corpo, seja em todo o nosso ser. Portanto, é esta contemplação que nós pretendemos. O Senhor diz no Evangelho: feliz aqueles que acreditaram sem terem visto. Ontem conversava com uma paroquiana e falávamos exatamente dessa experiência de recebermos o Espírito Santo, de podermos sentir a presença de Jesus, de podermos tocar de Jesus com as nossas mãos, com o nosso corpo, poder experimentar esta graça tamanha de podermos sentir o fogo do Espírito Santo, tal como eu partilhava nestes dias, que São Filipe Neri sentia este fogo ardente, este fogo que arde sem se consumir, tal como uma sarça ardente, que arde dentro de nós. E a verdade é esta, caro irmão e cara irmã. Então o Senhor continua. Então alguns dos seus discípulos, que ouviram Jesus, fala abertamente, revela esta verdade aos apóstolos. E dentro do grupo que o ouve, que o escuta, com licença, alguns começam a questionar. E isso é realmente positivo. Quando nós temos dúvidas em relação à fé, quando nós temos dúvidas em relação à nossa existência, devemos falar com o Senhor. Abrir o nosso coração, falarmos com o Senhor, desabafarmos com Ele. Quantas vezes as pessoas têm dúvidas de fé e não rezam? Quando nós temos dúvidas de fé, nós devemos orar, devemos pedir ao Senhor da vida que nos dê a clarividência, a clareza, a compreensão, o discernimento, o entendimento, que são os dons do Espírito Santo, para compreendermos aquilo que está a acontecer. E é isso que, no fundo, fazem os discípulos do Senhor. Eles ouvem, não compreendem e pedem explicação. Mas esse é sempre o processo que leva à conversão. A dúvida, que não é o duvidar por duvidar, não é uma dúvida dentro daquilo que, no fundo, o discurso do método de Descartes, quando ele fala da dúvida metodológica. Esta dúvida é a dúvida que surge no nosso coração para podermos crescer na fé. Sim, não é a dúvida do ateísmo patético, desculpa a expressão. Não é a dúvida da incredulidade patética. Não, é a dúvida de quem quer compreender mais. É a dúvida de que, mesmo aquele que ainda não chegou à fé, mas pergunta-se com a autenticidade, questiona-se com a autenticidade, questiona-se de maneira... mas é um questionamento, para quem crê naturalmente, já não será um auto-questionamento, mas será um questionar a Deus para que, iluminado pela graça do Senhor, cheguemos à compreensão da palavra do Senhor. E isso realmente é algo, esses questionamentos em relação a Cristo, aquilo que está para acontecer, é um caminho de transformação profundo, é um caminho de transformação interior, é um caminho de transformação que conduz o discípulo a uma verdadeira alegria. Porque Jesus diz, logo a seguir, e termino no versículo 20, ele diz: em verdade vos digo, chorareis e lamentar-vos-eis, e o mundo alegrar-se-á, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza converter-se-á em alegria. A alegria é realmente um dos frutos do Espírito Santo. Estas lágrimas da que eu falo ao Senhor, que no Evangelho tem ali o Novo Testamento em grego, ele usa o verbo klaio. E estas são lágrimas que implicam uma ruptura, ou seja, que são consequência, de uma ruptura, de uma separação, que causam então esta dor no coração do discípulo. Chorareis e lamentar-vos-eis. Mas é uma tristeza provisória, sim, porque quem tem Jesus
passa por esta, como eu escrevia no outro dia, quer dizer, como sair da noite escura, da tristeza, da inércia. É preciso um novo processo educativo pedagógico. Sim, nós sairemos de tudo isto quando abrirmos o nosso coração à graça de Deus Pai e deixar com que Ele penetre no mais profundo do nosso ser. Então a nossa alegria será a consequência deste encontro com o Espírito Santo. E é isso que deve acontecer conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.